E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom vê-lo aqui novamente. Nós estamos gravando hoje, estou gravando aqui dia 1º de junho. Continuamos em isolamento, 1º de junho de 2020. Já estamos entrando na metade do ano e a pandemia continua. O Brasil, nesse momento, é o epicentro mundial. Vamos ver o que acontece, né? Então, isso não tem controle, mas sobre dinâmica eu posso te ajudar. Então, nossa aula agora, aqui, essa aula é a introdução à dinâmica, e a gente vai trabalhar basicamente as leis de Newton, né? Entender como funciona isso. E o que trata a dinâmica? Até antes, a gente tinha um capítulo chamado cinemática. Então, anterior a isso foi visto cinemática. Cinemática, ela trata do quê? Movimento dos corpos sem considerar a causa daquele movimento. Então, o corpo em queda livre, ele caiu por quê? Não interessa por quê, interessa como ele caiu. Velocidade que ele chegou no chão, a altura que ele saiu, quanto tempo ele ficou se deslocando. Então, isso estuda a cinemática. O corpo acelerou, não acelerou, movimento acelerado, retardado, né? Agora, na dinâmica, a gente passa a ter uma causa para isso acontecer. Ou seja, a causa do movimento, a causa da inexistência do movimento, a causa da variação do movimento, a gente entender por que as coisas estão acontecendo. E aí, associar também com cinemática, alguns conceitos que eu preciso que você saiba, assim, caso você não tenha isso na cabeça, você precisa dar uma olhada aí em algumas aulas do passado e olhar lá, conceito de velocidade, conceito de aceleração, distância percorrida, deslocamento, uma análise vetorial também, a gente vai precisar, somar vetor, subtrair vetor, então tem umas aulinhas assim no meu canal, você pode dar uma procurada aí, beleza? Então vamos começar aqui, ó. O nome principal disso, a gente vai ter um cara chamado Newton. O Isaac Newton, você não precisa saber dia, mês e ano e o tipo sanguíneo dele, mas saber que o que ele está escrevendo, o que ele falou lá por volta de 1700. Qual a importância disso? Tem uma frase atribuída ao Newton que é assim, que se conseguir enxergar tão longe é porque subi no ombro de gigantes, né? Ele coloca essa frase, é atribuída a ele, né? Porque ele diz assim, que se ele conseguiu sintetizar e conseguiu escrever algumas coisas, é porque um monte de gente trabalhou antes. E que pessoas trabalharam antes? A gente pode começar lá na história por Aristóteles. Eu não vou me arriscar, me aventurar a falar, é um dos gênios da humanidade, eu não vou ficar falando muito sobre ele, mas ele já explicou algumas coisas que o Newton sintetizou depois. A ideia da inércia, por exemplo, explicar, ele tinha um movimento natural, aí eu solto o movimento natural desse pedaço de madeira aqui e vai ser para baixo. Por quê? Porque ele vai buscar o seu semelhante. Quando você pega um passarinho, ele consegue voar, por quê? Porque ele busca o seu semelhante. E aí tem a ideia dos elementos, né? Então, só que explicar o movimento de uma flecha, por exemplo, por Aristóteles, era uma confusão. Porque o movimento natural da flecha seria cair, e a flecha conseguiria planar durante um tempo. Então ele fazia uns desenhos assim, o ar sai da frente, vai para trás, esse ar que vai para trás empurra a flecha para frente. Bastante confuso, mas a gente está lá 300 anos antes de Cristo. Eu vou adiantar um pouco aqui a história da humanidade, né? Eu já vou chegar direto num cara chamado Galileu. Galileu, ele não só Galileu, como escreveu também. O Galileu, ele conseguiu determinar o princípio da inércia, explicar o que seria a inércia. A ideia da inércia, o Galileu que traz isso, né? E eu já vou detalhar mais, mas é um nome importante. Outro nome importante que vai aparecer aqui, ó, Descartes. Você já deve ter ouvido falar assim, penso, logo existo. Então ele traz o racionalismo, ele desenvolve o plano cartesiano, o nome plano cartesiano é homenagem ao René Descartes, né? E talvez assim, numa outra configuração histórica, a gente estudasse hoje em dia leis de Descartes e citasse o Newton, porque o Descartes é francês, e o Newton é inglês, e Inglaterra e França sempre tiveram essa polaridade, essa polarização, e isso atrapalhou o desenvolvimento científico na França, apesar de ter sua relevância, e eles são fantásticos no que eles fazem, né? Depois, quando chegar em eletricidade, você vai estudar lá um cara chamado Ampère. O Ampère, ele tá para a eletricidade, assim como o Newton tá para a mecânica, eles são equivalentes. No ensino médio, que você acaba não estudando muito isso. No ensino médio, o Ampère acaba sendo a unidade de corrente elétrica, mas a gente vê que o Ampère ele é tão importante para a física quanto o Newton, certo? E aí, na sequência, nessa minha sequência aqui mais sintética, eu vou botar o Newton. Daí o Newton ele consegue escrever algumas coisas, sintetizar as coisas que foram faladas antes,
organizar, ele desenvolveu o cálculo. Na verdade, quando ele estava resolvendo alguns problemas físicos, ele não achava uma solução matemática. A álgebra que existia na época, a parte de aritmética que existia, não eram suficientes para resolver o que ele queria resolver. Daí ele criou o cálculo, a análise de função, que você estuda função agora, função do primeiro grau, segundo grau, exponencial, todos esses modelos matemáticos, eles vão servir para calcular algumas coisas. E os métodos de cálculo disso, eles são os métodos que o Newton desenvolveu. Você vai fazer uma disciplina na faculdade, lá que tem cálculo numérico, por exemplo, você aprende a programar um método Newton-Raphson, que é para achar a derivada de uma função. Pessoal, não tinha nem luz na época do Newton e ele já fez um método que hoje em dia se usa num computador para resolver. Então, não é à toa que ele é um dos gênios absolutos da humanidade. Beleza? Então, vamos ver o que ele escreveu, o que ele pensou sobre isso. E a nossa primeira lei, então, leis de Newton. A primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Então, primeira, a inércia. Quer ver? Esse capítulo, esse tópico aqui de dinâmica, né? Introdução à dinâmica, é gigante. Só essa parte de leis de Newton ela é gigante. Então, provavelmente vou dividir isso aqui em umas 4 aulas, para que a gente possa ter uma varredura completa do assunto, ok? Então, o que vem a ser inércia? Uma palavra que seja um sinônimo de inércia, é difícil achar isso, mas seria uma resistência. Resistência. Resistência a quê? Um corpo ele resiste a uma alteração no seu estado cinemático. O que é essa alteração no estado cinemático? Se o corpo estiver em repouso, ele vai tentar ficar em repouso. Ele vai resistir para isso acontecer. Se ele estiver andando com movimento retilíneo uniforme, ele vai resistir para ficar nesse movimento retilíneo uniforme. Quanto maior for a sua inércia, maior é essa resistência que ele vai oferecer. Então, a inércia é a forma que a gente tem de medir a resistência que o corpo oferece a uma alteração no seu estado cinemático. Bonito isso, né? Sintetizando isso aqui, ó. Se um corpo descreve um MRU, o que é um MRU? Movimento retilíneo uniforme. Então ele tem o mesmo valor de velocidade e eu posso dizer que o vetor velocidade é constante. O que significa isso? Ele tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou então, se o corpo estiver em repouso, ou seja, a velocidade dele é 0, é constante também, só que ela é 0. Então, um corpo em MRU ou um corpo em repouso é o que vai caracterizar esse nosso estado cinemático e ele vai tender a ficar desse jeito, a não ser que alguma coisa mude isso. Então, na ausência de agentes externos, a gente vai ter o corpo em MRU permanecendo em MRU, um corpo em repouso permanecendo em repouso. Eu vejo o que o Galileu pensou, assim, 100 anos antes do Newton, 1600. A gente pensar assim, ó, para botar uma cronologia, o Galileu, 1600, o Descartes, 1650, o Newton, aí em 1700. Um pouquinho mais para frente, mas só para você ter uma ideia cronológica do que está acontecendo aí, né? Então, o que o Galileu pensou? Galileu também é um gênio absoluto. O método científico, a ciência tal qual a gente conhece agora, foi o Galileu que escreveu desse jeito. Você observa um fenômeno, vai para um laboratório, reproduz aquele fenômeno, constrói um modelo matemático, aí volta para a prática, vê se ele funciona. O Galileu que sistematizou dessa maneira, assim, para a gente organizar um procedimento científico, para ver se funciona, né? Não ficar, eu acho que é. Não, ninguém acha que é nada. Você vai lá, testa, repete, até que, agora já acerto em 99% dos casos. E mesmo assim dá errado às vezes, né? Mas na física não é assim, né? Na física é mais simples, a gente consegue acertar bastante coisa nesse universo aqui, pelo menos a dinâmica. Então, o que o Galileu pensou? Imagine o seguinte, ó. Tem uma rampa aqui, e aqui tem uma superfície, e a superfície ela é áspera. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar um bloquinho, eu não, no caso o Galileu que fez isso, não vai caber aqui. Deixa eu botar uma folha aqui, peraí. Bom, Galileu. Edital não gasta folha, tá? Então, o Galileu vai ter uma superfície aqui assim, ó, e eu vou soltar o bloquinho dessa posição. Então o Galileu fez isso, ele colocou um bloquinho nessa posição e deixou ele deslizar, e o bloquinho veio até aqui. Isso na figura 1. O que ele fez na figura 2 agora? Da mesma inclinação, o mesmo bloquinho, então a rampa é igual, só que a superfície horizontal está menos ondulada, ou seja, está menos rugosa. O que aconteceu? O bloquinho foi parar um pouquinho mais longe, na figura 2. Então, quando se diz que o Galileu fez isso,
não necessariamente ele construiu, assim, fez mesmo a rampinha. Se ele só pensou e desenhou como eu estou fazendo, tá valendo, é 1.600, né? Vou imaginar que ele tem esse crédito. Agora, ó, ele imaginou assim, ó, se a superfície horizontal fosse perfeitamente lisa e eu soltar o bloquinho aqui de cima, o que vai acontecer? Esse bloquinho vai começar a descer e como não tem mais nenhum obstáculo aqui para ele não para mais de andar. Então esse bloquinho ele vai ficar andando agora e ele entra no chamado MRU. Então, na ausência de um agente externo, esse bloco aqui ele não para mais de se movimentar. O que a gente pode dizer? Que quanto maior for a inércia dele, mais difícil vai ser de tirar ele dessa condição aqui. E agora, uma superfície perfeitamente lisa, ele não para mais. Que a gente pode, como que pode escrever isso então, né? A inércia, eu vou deixar para você anotar, você escuta o que eu estou falando aí, ó. Inércia é a resistência que os corpos ou sistemas oferecem a uma mudança no seu estado cinemático. Se ele estiver em MRU, ele vai tender a ficar em MRU. Se ele estiver em repouso, ele vai tender a ficar em repouso. Como que vai medir isso agora? Vou atravessar um pouco o assunto aqui e falar de uma grandeza chamada quantidade de movimento. Então, essa quantidade de movimento, ela vai ser assim. Eu costumo usar um exemplo desse jeito. Eu comecei a pandemia, né? Quando começou a pandemia, eu comecei a ficar em casa, eu tinha 81 quilogramas. Agora eu não me arrisquei mais na balança, mas deve estar com uns 85, por aí. Sossegado que eu vou estar com 85. Ainda assim, para ser um lutador de sumô, seria muito leve. Então eu não tenho biotipo para ser lutador de sumô. Mas eu, insistentemente, eu quero ser, meu sonho na vida é ser lutador de sumô. Então eu vou parar de dar aula, vou parar de gravar e vou lutar sumô. Aí eu boto aquela tangona lá, vou deixar meu cabelo crescer, fazer um rabo e... O que deve acontecer quando eu entrar no ringue para disputar um round lá numa luta de sumô? Os lutadores de sumô, quando eles são magros, eles têm 120 quilogramas. Eu, gordo, estou com 85. Então o que vai acontecer? Eu vou ser humilhado, né? E aí o cara vai ter 150, 160 quilogramas. Quando ele vier na primeira trombada, ele vai me jogar longe. Então, o que está acontecendo? A minha inércia, perto desse lutador de sumô, ela é muito pequena, se eu considerar apenas a minha massa. Mas agora, é possível derrubar um lutador de sumô? Que eu derrube o lutador de sumô, ou você que está aí derrube o lutador de sumô? A gente pode compensar a falta de massa por um excesso de velocidade. Aí o lutador de sumô vem, eu puxo uma área, dou um tiro no lutador de sumô. Uma bala de borracha, né? Aí eu posso derrubar ele. Então você pensa, ó, um projétilzinho desse tamanho consegue derrubar o lutador de sumô. Mas eu não consigo derrubar. Por quê? Porque eu não consigo imprimir uma velocidade tão grande a ponto de conseguir isso. Essa grandeza aqui, quantidade de movimento, então, ela vai servir para completar a medida da inércia. E aí eu pego um bloco aqui, ó. Esse bloco tem uma massa M e ele está andando com uma velocidade V. Eu posso associar a ele uma quantidade de movimento P, que é definido assim, ó, quantidade de movimento é isso, é massa vezes a velocidade, é uma definição, você tem que saber esse conceito. Agora, o que representa esse conceito? Quer ver? Pegar aqui um bloco que tem uma massa de 2 kg, andando com uma velocidade igual a 6 metros por segundo. Quanto vai dar a quantidade de movimento dele? Pessoal, não vou montar de novo a fórmula aqui, ó. A quantidade de movimento é massa vezes a velocidade, então eu vou fazer esse vezes esse. Vai dar 12 quilogramas metro por segundo. Olha só agora. Esse bloquinho com 2 kg, andando a 6 metros por segundo, ele equivale a um bloco de 12 kg andando a 1 metro por segundo. É o estrago que ele causa. Quer ver agora? Ó. Se eu pegar um outro bloco aqui, uma massa M' igual a 4 kg e a velocidade V' igual a 2 metros por segundo. Ó, quanto vai dar o P'? 8 kg metro por segundo. Comparando esses dois blocos, ó, esse aqui tem 2 kg, esse tem 4. Então, se eles estiverem em repouso, esse aqui de baixo tem mais inércia, porque ele tem mais massa. Vai ser mais difícil tirar ele do lugar, porque a massa dele é maior. Agora, esse aqui está andando a 6 metros por segundo e esse está andando a 2 metros por segundo. Então, esse tem mais massa, mas ele está mais devagar. A quantidade de movimento dele deu menor. Então, achando essa quantidade de movimento, a gente acha uma massa equivalente, que vai ser isso, ó. Quantidade de movimento desse, 12 kg metro por segundo.
é como se ele tivesse 12 kg andando a 1 metro por segundo. E o de baixo é como se ele tivesse 8 kg a 1 metro por segundo. Qual dos dois apresenta uma maior inércia? Ou seja, se eu tiver que parar esses dois corpos em 1 segundo, vai ser mais difícil parar o de cima, né? Então, massa de um sistema é uma medida da inércia. A massa de um corpo, de um sistema, é a medida da inércia dele. Não confunde com mol. Mol é uma quantidade de matéria. Massa é a medida da inércia. Então, esse aqui, o que aconteceu aqui no meu negócio? Está carregando. Ó, esse aqui de baixo, por que eu estou fazendo isso? Eu acho que a minha sessão vai parar. Quer ver? Não, voltou. Esse aqui de baixo ele vai ter uma inércia menor do que desse aqui. Vai ser mais fácil parar o de baixo do que parar o de cima. Certo? Agora, por que eu defini essa grandeza? Porque daí agora a gente consegue ver a segunda lei de Newton, que é baseada nessa grandeza aqui. Então, vou falar de novo, insistentemente. Eu sei que você pode repetir, mas eu vou falar de novo. O que é a inércia? Inércia é a resistência oferecida por um corpo ou um sistema a uma alteração no seu estado cinemático. Quanto maior a inércia, mais difícil para mudar. Agora que vem os complementos. Ó. Quando o corpo estiver em repouso, o que determina essa inércia é a massa desse corpo. Só isso. Quando ele estiver em movimento, a gente vai precisar combinar as duas coisas. Massa e velocidade. Aí quem tiver maior quantidade de movimento vai ter maior inércia. Certo? Por enquanto, no Newton, quando chegar mais para frente um pouquinho, a gente vai ver a relação com a energia também. Aí vai ter uma outra relação para pensar sobre isso. Aí estamos prontos para ver a segunda lei. Segunda é chamada de princípio fundamental. Fundamental. O princípio fundamental é o conceito de força. O que é uma força? Na verdade, força a gente tem muito associado à nossa força muscular, né? Bater em alguma coisa, empurrar alguma coisa. Então, força é um ente físico. Primeira coisa, foi uma criação, uma invenção. Ninguém pode ter força. Você consegue aplicar uma força, você consegue receber uma força, mas você não tem força. Não sei se você já acompanhou a saga Star Wars, né? Eu sou da geração lá que tinha os 3 primeiros filmes, que era o episódio 4, 5 e 6, né? Que começa lá, os Jedi. Depois veio o episódio 1, 2, 3 e agora tem uma saga, ela continuou. Então, os Jedi, eles usam a expressão assim, que a força esteja com você. Assim, para as pessoas que têm fé, isso equivale a dizer assim, que Deus te acompanhe, meu filho. É a mesma coisa, né? Quando vó, mãe, padrinho, que Deus te acompanhe. É nesse sentido essa força. Mas a força não vai estar com a pessoa. Ela vai ter a capacidade de aplicar uma força. E eu vou escrever o conceito de força para o Newton. Vamos ver se você consegue pensar junto comigo aqui. Ó. Olha o que está escrito aqui. Se você chegou até aqui, você já é mocinho, mocinha, consegue comer com garfo e faca e sabe o que é esse delta. O que é esse delta? Esse delta significa uma variação. Então, lê comigo aqui. Ó. Força é a variação da quantidade de movimento de um corpo em função do tempo. Então, a força que você consegue aplicar sobre um corpo é a grandeza capaz de mudar a quantidade de movimento daquele corpo. Seja para ele fazer uma curva, seja para ele andar mais rápido, andar mais devagar. Já vamos ver alguns casos aqui. Quer ver só um parênteses que eu falei do Newton, né? Que ele teve que desenvolver o cálculo. É porque ele escreve desse jeito, assim, ó. F vai ser igual a um dp/dt. Esse dp/dt é que você pensar assim, é uma variação de velocidade, por exemplo, no intervalo de tempo. Velocidade por si só já é uma grandeza que não pode ser medida instantaneamente, porque você precisa medir num tempo, né? Tem um intervalo de tempo. Daí ele usa isso aqui. É um tempo muito pequenininho e uma variação muito pequenininha. Daí você consegue deduzir as fórmulas. Então, essa linguagem aqui, assim, ó, quem determinou foi o Newton. Isso aqui numa dimensão, ainda posso usar um outro símbolo se aumentar isso quando for estudar cálculo daí. Só que para chegar nesse tipo de relação, você vai ter que chegar lá em cálculo 3, quando acaba os 4 cálculos no curso de engenharia, lá que você vê tudo que tem que acontecer, né? Então, por enquanto, você só precisa saber o conceito formal. Assim. Força é a variação da quantidade de movimento em função do tempo, certo? Possibilidades para isso acontecer, quer ver? Possibilidades são essas, ó. Imagina assim, eu tenho uma bolinha que ela estava andando com uma velocidade igual a 2 metros por segundo, passa um tempo, a velocidade da bolinha passou para 8 metros por segundo. A massa da bolinha é a mesma. Mudou a velocidade da bolinha? Mudou. A massa não mudou. Mas se mudou a velocidade, muda a quantidade de movimento, porque ela depende da velocidade. Então, quem fez isso? Uma força que fez isso. Quer ver? Ó? Se eu pegar assim agora, uma bolinha estava andando para lá a 2 metros por segundo.
Aí ela sofreu um movimento, um plano aqui, e ela chega nessa posição agora, ó, a 2 metros por segundo também. Mudou a velocidade da bolinha? Mudou. Por quê? Porque ele estava indo na diagonal, para a direita e para cima. Agora ele está na diagonal, para a direita e para baixo. Então mudou a velocidade. Porque mudou a direção da velocidade. Então mudou a quantidade de movimento. Se mudou a quantidade de movimento, temos uma força atuando sobre ele. Joia? Então tá. Força é isso. É a grandeza física capaz de mudar a quantidade de movimento em função do tempo, de acordo com Newton, pela definição do Newton. Vamos ver a unidade, ó. Quer ver que legal que fica isso? Ó? Unidade. Ó, força é a variação da quantidade de movimento em função do tempo. A unidade de quantidade de movimento, lembra ali que eu botei antes, né? É massa vezes velocidade. Então ficava assim, ó, quilograma, metro por segundo, dividido pelo tempo que é segundo. Isso aqui fica quilograma, metro por segundo ao quadrado, e isso recebe o nome de Newton. Em homenagem ao Newton, que escreveu essa equação, essa definição. Se eu tivesse escrito isso, seria Thayerson. Daí seria um T de Thayerson, né? Então, como foi o Newton, foi ele que escreveu. Só um preciosismo, assim, ó, o nome da unidade é minúsculo, tá? O nome do Newton é maiúsculo. Agora, a unidade, para homenagear, a letra que representa a unidade é maiúsculo, mas o nome da unidade vai ser minúsculo, certo? Então tá, agora vamos para um outro detalhe, assim, ó. Massa constante. Constante. Então, vou pegar um sistema cuja massa não varia. Acompanhe aqui comigo. F vai ser igual a ΔP sobre ΔT. Agora eu vou abrir essa expressão assim. Ó. Isso vai ser ΔM vezes V dividido por ΔT. Acompanhe aqui comigo. Acompanhe aqui. Eu vou deduzir uma expressão. A forma de abrir esse produto é o que o Newton desenvolveu. Derivada de uma função. Eu vou fazer aqui uma simplificação disso, só para você ter uma ideia de como seria essa abertura, né? Mas vai ser alguma coisa desse jeito, ó. Delta do M vezes o V é o M ΔV mais V ΔM dividido por ΔT. Não vem ao caso, se você quiser saber isso, assim, você pode procurar um livro de cálculo, perguntar se tem uma irmã, um irmão, primo, prima, tia, tio, alguém que fez curso de cálculo, vai saber explicar de onde sai isso, né? Ou ver umas aulas, assim, para ver de onde sai essa derivada aqui. Mas vai ser isso, desmontar essa variação dessa grandeza, que depende de duas variáveis, é isso, ó, M ΔV mais V ΔM. Olha o que aconteceu. Eu botei lá no começo que a massa é constante. Se a massa é uma constante, com massa constante, isso aqui vai ser zero. Esse pedaço aqui da expressão, ó, V ΔM vai ser zero, porque o ΔM é zero. Olha o que sobrou da equação. Quer ver que bonitinho? Então, F vai ser igual a M ΔV sobre ΔT. Pessoal, você já chegou aqui, você sabe o conceito de aceleração. Então, força vai ser igual a massa, ΔV sobre ΔT é a aceleração. Então, a gente pode escrever a expressão desse jeito, que é chamado princípio fundamental da dinâmica. Desde que o sistema possua massa constante. Vai funcionar sempre? Vai. Agora, se a massa variar muito, por exemplo, você pega um carrinho que tem 10 litros de água, e aí tem um cano que vai esvaziando a massa daquele carrinho. Não dá mais para considerar essa expressão assim. Você precisa considerar a expressão mais completa. Agora, se a variação de massa não for relevante, não for significativa, você pode usar a expressão assim. Que é agora, 99% desses problemas que a gente vai resolver agora no começo, vão ser desse jeito. Certo? Ainda posso colocar um sobrenome para essa força, que ela vai ser uma força resultante. O que é uma força resultante? Várias forças vão atuar sobre aquele carrinho. Entretanto, a resultante das forças é que a gente vai colocar lá. Quer ver agora uma aplicação disso? A aplicação vai ser isso aqui, ó. Um bloquinho com uma massa M. E ele vai ficar submetido à ação de uma força F1 para a direita, uma força F2... Que horror! F2 para a esquerda. Assim. Olha o que aconteceu. Eu tenho duas forças atuando sobre ele. Uma está para um lado e outra está para o outro. E eu vou avisar que a aceleração dele é para a direita. Deu. Se a aceleração é para a direita,
significa que o F1 é maior que o F2. Então aí o primeiro registro na hora de equacionar. A gente vai montar as expressões usando uma convenção. Qual vai ser a convenção? Para onde tiver aceleração tem a maior força, sempre assim. E aí eu vou montar a minha expressão desse jeito. Ó. Força resultante, massa vezes a aceleração. O lado direito da igualdade não muda. Fica massa vezes a aceleração. O lado esquerdo da igualdade vai depender das forças que eu tenho ali. Nesse caso, ó, tem uma força para a direita e uma força para a esquerda. Como que a gente acha a resultante? Isso! Uma menos a outra. Quem menos quem? Muito bem. F1 menos F2. Ó, F1 menos o F2. Por que F1 menos F2 não ao contrário? Porque se a aceleração está para a direita, o F1 é maior. Daí é que o nosso resultado sempre vai ficar positivo. É mais fácil fazer assim do que montar um sistema de referência e determinar a positiva para a direita, por exemplo. Daí ele poderia estar andando para a esquerda e a aceleração vai dar negativa. Dá uma confusão. Melhor fazer assim. É a maior menos a menor. Para onde está a maior? Para onde tiver aceleração. Fechou? Então, com o assunto visto até aqui, você já tem condições de resolver os exercícios mais básicos, assim. E aí a gente pode ir aprofundando isso. A próxima aula que eu vou gravar, já vem a terceira lei de Newton, e aí a gente vê os tipos de força. Beleza? Então se prepara bem, busca uns exercícios aí para resolver nessa parte, e a gente vai se falando. Até. Tchau.